Olá pessoal, meu nome é Juarez, lembrando que esse não é o canal do Juarez, é o canal do Narrativas Politicamente Incorretas. E nesse segundo vídeo, nós queremos iniciar uma nova série e nós estamos dando nome dessa nova série de Coração dos Pais aos Filhos. Então, você que está acostumado com a Bíblia, certamente se lembrou da passagem de Malaquias. E exatamente é isso que nós queremos tratar, né? Aquilo que é falado no contexto não só de Malaquias 4:6, mas no contexto de todo o capítulo 4 de Malaquias, que tem a ver com a volta de Jesus Cristo e com essa necessidade da restauração do coração dos pais aos filhos. Então essa série vai discutir essas questões. Eu e outras pessoas que estarão contribuindo aqui com o canal vão trazer reflexões relacionadas a isso. E nada mais politicamente incorreto do que dizer que pai é importante, que pai é fundamental para o funcionamento de uma sociedade. Hoje em dia, não é um fenômeno recente, é um fenômeno já antigo, mas já está reafirmado, né? Já está absorvido hoje em grande parte da sociedade ocidental, a ideia de que qualquer pessoa pode assumir a função de pai. Tanto é que as ciências sociais, algumas áreas das ciências sociais, criou o termo, inclusive na psicologia, criou o termo parentalidade. E essa ideia de parentalidade é exatamente, embora isso não seja explicitamente colocado, é importante lembrar que as narrativas politicamente corretas, elas são trabalhadas de tal maneira que a gente não consegue discernir ou tem um discernimento dificultado. Então é uma interpretação sobre uma realidade que faz parecer verdade, mas não é. Lembre-se que tem a ver com aquela origem lá do engano que houve lá no jardim e que Adão e Eva foram convencidos de uma realidade que não existe, né? Então, as narrativas politicamente corretas são essas narrativas que fazem com que a pessoa acredite numa realidade que não existe. E elas acabam prevalecendo por força de autoridade. Autoridade política, religiosa, civil, legislativa, né? E tantas outras aí. Então, no contexto do mundo politicamente correto, a figura do pai não é muito bem-vinda, porque a figura do pai, a paternidade foi equivocadamente relacionado ao contexto de patriarcado, e se fosse o patriarcado judaico seria menos mal, mas o contexto de patriarcado que a sociedade ocidental tem, a sociedade moderna e contemporânea, é o contexto de patriarcado romano, aquele camarada que ele podia, inclusive, matar os próprios filhos, matar os parentes, né? Uma coisa muito doida, né? Então, relaciona-se equivocadamente o contexto e a figura de pai e paternidade ao patriarcado, relaciona-se com paternalismo, com patrão, né? Com um contexto equivocado de patriota, né? Então, por isso que existe uma guerra contra a figura de pai, contra a paternidade, né? Mas Deus é pai. Essa é uma das grandes dificuldades que o mundo politicamente correto cria para as pessoas compreenderem, né? Deus é pai, ele não é apenas Deus, ele é pai, ele é criador, ele é cuidador, né? Deus, desde a criação do homem, desde o Jardim do Éden, ele sempre trabalhou e continua trabalhando para nós compreendermos a sua natureza amorosa e justa. Provavelmente muitos de vocês devem ter assistido o filme A Cabana. Se puderem ler o livro, melhor ainda. E ele, embora não estou dizendo que o filme A Cabana represente todo o contexto de paternidade que a Bíblia traz para a gente, né? A verdadeira fonte e a fonte correta, ideal para nós compreendermos a paternidade de Deus é a Bíblia Sagrada, são as Sagradas Escrituras. É sempre a fonte para qualquer verdade, né? Para nós não sermos enganados pelo politicamente correto, nós precisamos o tempo todo
voltar para a Bíblia, voltar para as Sagradas Escrituras, voltar para aquilo que está registrado ali como palavras explícitas de Deus. Não aquilo que os homens disseram sobre Deus, mesmo, inclusive os homens de Deus, não é tudo que os homens de Deus falaram sobre Deus que corresponde à natureza divina, mas a Bíblia, a maior parte da Bíblia Sagrada traz a natureza de Deus, aquilo que Deus, pelo menos a parte do que Deus pode revelar para nós como seres humanos. E o que Deus trabalha, insiste e quer nos convencer o tempo todo é dessa realidade de que Ele é Pai e Ele é bom, Ele é Pai, Ele é cuidadoso. E é esse cuidado, essa natureza que precisa impregnar a nossa vida, que precisa impregnar os nossos relacionamentos, principalmente nós homens. Eu sou pai e sou avô já, graças a Deus. Então nós temos uma responsabilidade muito maior de transmitir, de compreender essa paternidade de Deus e discernir aquilo que o mundo politicamente correto fala de modo equivocado sobre a paternidade, e de trabalhar isso não somente na narrativa dentro do princípio de Deus, do reino de Deus, que é a narrativa politicamente incorreta, né? Não somente transmitir o conceito da paternidade de Deus, mas principalmente viver a paternidade de Deus. E é claro que a gente não vai conseguir viver a paternidade de Deus, transmitir a paternidade de Deus, se nós não tivermos essa experiência de Deus como um Pai. E daí a necessidade, que nós estaremos repetindo em vários contextos o tempo todo, de que nós precisamos ter um momento diariamente com esse Pai amoroso que se revelou em Jesus Cristo. A perfeita natureza do Pai é revelada em Jesus Cristo, que é trazida a nós pelo Espírito Santo. Então, se nós não tivermos esse momento diário com esse Pai amoroso, não estou dizendo aqui que você vai ter que começar separando aí 3 horas por dia para estar lendo a Bíblia, né? Para estar em oração, rezando. Ninguém está estabelecendo e ninguém tem autoridade para estabelecer quanto tempo você deve ficar, o que você deve fazer. Mas é fundamental que nós tenhamos um momento diário com esse Pai, lendo as Sagradas Escrituras, lendo a sua palavra que é eterna, suas verdades que jamais serão alteradas, que jamais serão mudadas, né? Então é nesse contato e é experimentando essa natureza real, amorosa do Pai, que nós vamos conseguir transmitir essa paternidade, seja para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos filhos espirituais e para as pessoas que não têm relacionamento especificamente de parentesco conosco, mas pessoas que às vezes enxergam em nós uma função paterna, uma figura de pai. De repente essa pessoa pode estar no seu trabalho, pode estar na sua escola, não importa onde, né? Nós temos essa missão, principalmente nós homens. As mulheres expressam uma parte da natureza paterna de Deus também, né? Como mãe, como cuidadora também. Mas nós homens temos essa responsabilidade muito maior, né? De transmitir essa paternidade de Deus, esse Deus que é cuidador, esse Deus que não esquece de nenhum dos filhos, né? Esse Deus que não é culpado de nenhuma injustiça, de nenhuma morte, de nenhum problema. Tudo isso que está no nível da injustiça e da confusão é criado por nós mesmos, nós somos culpados disso, mas quando nós nos voltamos para essa paternidade de Deus, essas coisas começam a ser dissipadas e a gente começa a entrar no mundo politicamente incorreto, que é o mundo do reino de Deus. É para esse mundo que nós precisamos estar voltados, né? O tempo todo, então, o sistema politicamente correto, né? O sistema de legislação, o sistema de valores, a própria educação formal, né? Seja brasileira ou seja de qualquer outro lugar do mundo. Então, o tempo todo esse sistema vai estar guerreando contra essa natureza paterna de Deus, o tempo todo. Nesses últimos dias nós temos, por conta dessa situação de pandemia, né, esses vários estados de exceção, seja no Brasil, seja no mundo todo, nós temos visto ações assim mais específicas, né, guerreando contra essa natureza paterna, esse cuidado de Deus e contra os princípios do reino de Deus.
Volta e meia a gente fica sabendo de alguma ação, por exemplo, no legislativo, né, tentando alterar leis de aborto, tentando fazer com que as pessoas acreditem e aceitem essa ideia de que matar crianças não tem nada a ver com matar crianças, tem a ver com direito de mulher, né, com direito feminino. E a gente sabe que não é isso, com todo respeito às pessoas que têm problema, né, em relação ao aborto. Mas há o tempo todo essa guerra contra essa figura paterna, contra esse cuidado de Deus amoroso, né? E nós precisamos estar atentos a isso e agir para que essa realidade mude, né? Inclusive acolhendo as pessoas que têm uma compreensão equivocada a respeito do aborto e que defendem o aborto, amando essas pessoas, entendendo que elas estão presas a uma narrativa que não é verdadeira, né? Mas a nossa prática deve acolher e amar essas pessoas, e essa é a nossa grande responsabilidade, né? Então, o espírito do profeta Elias, que se manifestou na primeira vinda de Cristo, que se manifestou mesmo nos dias de Elias, né? Era o espírito de voltar para Deus. Essa era a pregação de Elias, né? Eu represento Deus, né? Deus está aqui, Deus é real, vocês precisam se voltar para Deus. Quando Jesus Cristo veio, João Batista trouxe essa mensagem, né? O Cordeiro de Deus que está chegando. E esses últimos dias que nós estamos vivendo é a mesma coisa, né? O espírito do profeta Elias é o espírito que nos leva para o Pai, nos leva para o cuidado do Pai. E é por isso que nós precisamos nos voltar como pais para os nossos filhos, né? Sejam eles na nossa família ou filhos espirituais, né? Então, Deus sempre agirá no sentido de trabalhar em nós e de nos convencer em nós a respeito do seu cuidado e de nós transmitirmos esse cuidado para outras pessoas. E uma realidade que nós queremos trazer para vocês aqui, para ilustrar, né, aquilo que nós estamos defendendo, que a paternidade é do reino de Deus, portanto politicamente incorreto, né? E a parentalidade é do reino do mundo, né? Do reino fora de Deus, portanto politicamente correto. É a ilustração da figura de Esther, né? Da figura não, da história da Esther, né? Da experiência de Esther. E na verdade, a pessoa mais importante toda a questão da história de Esther, né? De toda a vida de Esther, qual que foi a pessoa mais importante? Mardoqueu. Né? Mardoqueu que adotou ela logo que ela perdeu os pais, lembrando que ele não tinha, diante das leis de Deus, ele não tinha a responsabilidade de cuidar dela, né, como pai, mas ele, como alguém que temia Deus, como alguém que honrava Deus, ele não podia ver nenhuma criança, né, necessitando da paternidade, do cuidado e rejeitar isso, né? E é por isso que ele acolheu Esther, né, a Hadassah, né? Por isso que ele trouxe ela para a sua família e a criou como filhos. E depois a gente pode ver lá no próprio livro de Esther, né? Aqui eu estou apresentando só o capítulo 2, né? Do versículo 5 ao 11, mas depois a gente pode ver todo o contexto, lembrando que é importante ler antes, ler depois, né? Para entender toda a história. E lembrando ali o contexto, né? Do império que estava dominando Israel. E ela acabou sendo escolhida para ser rainha, né? E o interessante é que no período em que ela foi levada lá para a casa dos reis, onde estavam as outras princesas, né? Pro lugar onde ficavam todas as concubinas, é interessante que as moças, incluindo ela, ficaram ali 1 ano em tratamento de beleza. Já pensou? Que coisa boa, né? Pensou vocês, mulheres? Vocês já são lindas, né? Por serem filhas amadas de Deus. Mas já pensou, além de vocês serem essas mulheres lindas e amadas por Deus, receber 1 ano de tratamento de beleza, né? Então foi o que a Esther experimentou. E é curioso que Mardoqueu, mesmo a Esther sendo levada da sua casa, da sua família, a Bíblia fala para nós que Mardoqueu estava ali todos os dias para saber como que a Esther estava, né? Se estava tudo bem, né? Se estava tudo tranquilo, como é que estavam cuidando dela, né? E ela foi bem educada pelo Mardoqueu, né? Foi alguém que recebeu essa paternidade de Deus através do Mardoqueu, então por isso ela era alguém que também honrava a Deus e que vivia de maneira correta, de maneira digna, né? Inclusive foi escolhida porque era virgem, alguém que estava se preservando, né?
para o seu marido, que é também politicamente incorreto, né? E nós vamos tratar dessas questões também num outro momento. Mas assim, o exemplo de Esther, Esther foi o que foi, chegou aonde chegou, ela teve as experiências que teve, ela foi a figura que foi, porque teve um pai cuidando dela, porque teve alguém que, mesmo não sendo pai biológico, a recebeu como pai, protegeu ela, cuidou dela, e aí tem vários outros momentos, né, várias outras situações que vocês vão ver o Mardoqueu interagindo com a Esther, mesmo depois que ela é coroada como rainha, né? E aí ela foi tudo o que foi, fez o que fez e teve a importância que teve para Israel, porque teve uma figura de um homem que estava transmitindo a natureza paterna de Deus para essa moça, né? E nos nossos dias, né? O que isso tem a ver? Então nós trouxemos o exemplo aí da Esther, poderíamos ter trazido o exemplo de outros homens, né? Que foram também criados por Deus, criados por homens que representavam a paternidade de Deus, no caso de Abraão, né? Tem muitos outros exemplos. Mas por que nós quisemos trazer o exemplo da Esther, né? Nós temos vivido, principalmente depois da Revolução Feminista, né, do feminismo radical, porque a Revolução Feminista teve os seus aspectos positivos, né? A Revolução Feminista foi um período de reconhecimento e de valorização da mulher como mulher, né? De buscar os seus direitos, conquistar os seus direitos. Nós vamos ter uma mulher aqui, uma jovem, né? Muito abençoada, para falar a respeito disso também nesse canal. Mas os prejuízos que o movimento feminismo radical, né? O movimento feminismo radical aí já não está preocupado com a feminilidade, né? Ele está preocupado muito mais em assemelhar a mulher ao homem, masculinizar a mulher, né? E ultimamente a ideologia de gênero, está certo que desde a década de 90, mas mais forte nesses últimos dias, tem reforçado esse contexto, né, de tirar toda a ideia de feminização e de masculinização também, né? Então esse feminismo radical ele trouxe muitos prejuízos para muitas mulheres, né? Graças a Deus que muitos de nós temos o privilégio de ter conseguido livrar as nossas filhas dessas ideias e dessas práticas. Mas nós temos tido uma sociedade que tem sofrido muito com isso e que muitas meninas preciosas, muitas jovens preciosas que poderiam ter experiências semelhantes a que Esther teve, experiências semelhantes ao que provavelmente muitos de vocês têm com as suas filhas, por terem transmitido para elas a natureza paterna e amorosa de Deus. Muitas dessas jovens foram enganadas e foram corrompidas por essas ideias que tem a ver com muito mais com o machismo, né? Muito mais com essa figura deturpada de autoridade masculina que é colocada na sociedade e que acaba denegrindo a imagem da verdadeira paternidade. Então, o que nós queremos trazer nesse vídeo, nessa reflexão aqui, é para nós, principalmente nós pais, avós, mas isso é para todos, né? Para todas as pessoas que sentirem no seu coração esse chamado. Nós precisamos olhar mais para as meninas, nós precisamos transmitir essa paternidade cuidadosa de Deus para as meninas. Mas e os meninos, Juarez? Sim, nós vamos falar sobre isso também, né? Nós vamos ter uma série discutindo essa questão da hombridade, né? Da masculinidade dentro da perspectiva de Deus. Mas nós queremos chamar a atenção também, e depois também vamos aprofundar isso, que as meninas precisam ser olhadas com carinho, com atenção, com cuidado, né? Nós precisamos pedir a graça de Deus, a sabedoria de Deus, para que as nossas filhas, as nossas sobrinhas e talvez até as nossas vizinhas, através de nós, o nosso amor, do nosso cuidado, sejam as novas Esthers, né? Sejam as novas rainhas, aquelas mulheres que vão fazer diferença e vão trazer salvação, cura, cuidado, né, para muitas outras vidas, porque nós as protegemos, nós cuidamos delas, nós as amamos, né? Então nós precisamos representar essa figura amorosa de Deus para muitas meninas. Nós sabemos da grande situação de abuso e de criminalidade que muitas jovens vêm sendo colocadas desde muito cedo, né?
o próprio sistema politicamente correto, por exemplo, já estabelece, né, toda uma dinâmica como se fosse normal a menina entrar, por exemplo, na vida sexual mais cedo, né? Quando na verdade o que está por trás de tudo isso é corromper essa natureza feminina que Deus colocou, né, para que a mulher fosse feliz e para que os homens que estão juntos com essa mulher sejam felizes também, e esses homens abençoem essas mulheres. Então nós precisamos estar atentos a essas meninas, né? Procure prestar atenção, né? Preste atenção nas meninas que dependem de você, que estão próximas a você. E aí eu acho que vale a pena trazer a experiência, né, e a situação que nós vivemos nesses últimos dias em relação a Sarah Winter, né? Então aqui eu não estou aqui defendendo a Sarah Winter e nem dizendo que as coisas erradas que ela fez está certa, né? Não é isso, não se trata disso, até porque todos nós cometemos um monte de erros, né? O que eu estou trazendo para vocês é que, como eu tive o privilégio de assistir o documentário sobre a vida dela, a Sarah Winter, ela não teve a felicidade de ter um pai do tipo Mardoqueu. Ela não estou também criticando o pai dela, ele também teve as suas dificuldades. Então, ela, durante toda a vida dela, ela infelizmente, em várias situações, ela sempre teve a experiência com homens maus, com homens machistas, com homens violentos, com homens que não a respeitou, né? A maior parte da experiência dela foi nesse contexto. E é por isso que ela se tornou feminista radical, né? Por isso que ela foi o que ela se tornou, por isso que ela se tornou essa militante, essa menina cheia de energia, né? Cheia de força, porque ela no contexto de guerra, né? No mundo feminista, ela era assim, né? Ela foi treinada para ser assim, né? Representante do FEMEN no Brasil. Mas essa menina, ela se converteu. Então essa menina é uma feminista, né, envolvida com todo tipo de prática contra a vontade de Deus, alguém que defendia o aborto, né, que abortava. Essa menina, ela se encontrou com Jesus Cristo, né? Alguém transmitiu a vida e a graça de Jesus Cristo para essa menina. E ela se tornou uma católica conservadora. Passou a ser alguém que luta contra o aborto, né? Que trabalha nessa perspectiva de defender a vida, de defender os princípios do reino de Deus. Não se trata aqui de fazer o julgamento se ela faz isso de forma honesta, de forma sincera. Nós não temos o direito de julgar a Sarah Winter, se ela é cristã exemplar, nem a Sarah Winter e nem ninguém, né? Então, quem costuma fazer isso é a mídia politicamente correta, né? Essa grande mídia que não tem nenhum compromisso com os princípios de Deus e que quando alguém não interessa para o sistema, a mídia massacra e a mídia arrebenta com a vida dessa pessoa. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, né? É esse o jogo, né? Então foram faladas muitas coisas contra ela na grande mídia e lembrando do conceito de narrativa, né? Você pega uma realidade, ainda que essa realidade tenha alguns aspectos verdadeiros, mas você torce essa realidade para convencer a pessoa em relação a valores e a um conteúdo que você quer transmitir, né? E o que fizeram com a Sarah Winter foi massacrar ela como pessoa, né? Denegrindo e desvalorizando tudo que ela é e tudo que ela faz, né? E aí, eu como cristão, você como cristão, né? Será que nós temos o direito de juntar a nossa voz a essa multidão, né? Massacrando essa menina, né? E ela mesma disse, né, que quando ela era feminista e socialista, ela nunca teve problema com a justiça, né? E agora que ela se tornou cristã, ainda que ela tenha os excessos dela, segundo a nossa visão, segundo a nossa avaliação, ela é alguém que hoje defende os valores conservadores, os valores do catolicismo conservador. E aí toda essa injustiça que ela vem sofrendo, que ela sofreu e continua sofrendo, né? Então, não estou dizendo que você tem que ir para a rua para fazer protesto em favor da Sarah, que você tenha que
né, que fala mal do STF. Não é nada disso que eu estou falando, não é essa questão, né? O que eu quero chamar a atenção é que a Sarah Winter, ela sempre teve necessidade de pai, da paternidade, do cuidado, né? De alguém que representa essa natureza amorosa e protetora de Deus. E aí, eu e você, ainda que nós não tenhamos coragem, e eu não tenho, né, de ir lá fazer alguma coisa pela Sarah, de dar algum apoio explícito para ela, algum apoio objetivo, pelo menos, né, a mínima, o que nós temos que fazer minimamente é pedir para que Deus proteja essa menina, né, para que Deus cuide dessa menina, para que Deus realize nessa menina toda a plenitude que Ele pensou para ela quando ela estava sendo gerada no ventre da mãe dela. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus quer abençoar as nossas meninas, sejam elas quem forem. Então, há muitas Sarahs Winters, é essa mensagem que nós queremos deixar, né? Há muitas Sarahs Winters, talvez muito próximo de mim, de vocês, né? E que precisa do meu amor de pai, do meu cuidado de pai, para que essas pessoas realizem tudo aquilo que Deus chamou elas para serem e para realizarem, né? Então, assim, que Deus nos ajude, né? Nós não somos chamados para exercer nenhuma parentalidade, nós não somos chamados para condenar quem não teve um cuidado de um pai amoroso, nós somos chamados para representar o cuidado desse pai amoroso, nós somos chamados para representar essa paternidade de Deus, esse Deus que é justo, esse Deus que olha para as pessoas com amor, com misericórdia, esse Deus que está preocupado em trazer a sua vida para quem quer que seja, né? Então, que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus nos ajude a compreender a profundidade da sua paternidade e viver essa paternidade com todos aqueles que estão próximos de nós, com todos aqueles que dependem de nós, né? Que o Espírito Santo continue nos guiando em toda a verdade.